Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para interceder, Senhor, por cada um dos irmãos, Pai, que estão em luta, em dificuldade, na tribulação, Pai. Estão necessitando, Pai, da presença dos Teus anjos, Pai. Estão precisando, Senhor, de algo que está difícil para eles, ó Pai. Porque o Senhor é um Deus do impossível. Nada é impossível para Ti. Então, Pai, age em nossas vidas, ó Deus. Entra com providência, Senhor. Envia Teus anjos para pelejar por nós, Senhor. Guarda-nos, livra de todo mal, Senhor. Nos dá um dia de vitória, Senhor. Uma noite de descanso na Tua presença, Senhor. E que nada nem ninguém venha nos separar do Teu amor, Senhor. Que nenhum obstáculo, Senhor, seja grande, Senhor, para nós. Porque o Senhor é o maior. O Senhor é maior que todos os nossos problemas. Nós não vamos desistir, Senhor, porque cremos em Ti. Então nos ajuda, nos dá força. Sê conosco, Pai. É o que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pronto, vou começar a leitura. Sim. A ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Aleluia. Vinde e vede o Senhor, onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Deus seja louvado. Não posso esquecer, ele falou, e foi-lhe dado todo o poder.
no céu e na terra. Ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas palavras me dão uma esperança muito grande. Reforça a minha fé em Deus a continuar cada dia mais. Ontem foi 2 almas para Jesus, viu, irmãos? Estou alegre, hoje eu estou feliz. Ontem 2 almas se rendeu para Jesus. Ô, glória! Estou cravejando lá no céu, meus troféuzinhos lá tá. Graças ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que faz a obra, é que convence o homem do pecado, né? Eu estou feliz, estou feliz. Eu estava lendo aqui, e no livro de Mateus não fala, né, daquele pedaço que nós comentamos ontem, que Maria vai abraçá-lo e Jesus fala para ele não tocá-la, né? Ele só fala que tem uns detalhes também que eu não lembrava, né? Do terremoto, do anjo, o anjo descendo o terremoto. Se não me engano, na morte de Jesus, quando ele se entrega ali, né? Na cruz, não sei se é no livro de Lucas que conta com detalhe, parece que há um terremoto também, né? E ali naquele terremoto é onde é rasgado o véu e assim vai. Mas aqui também há um terremoto no momento em que os anjos chegam e o anjo chega, né, e remove a pedra ali e os guardas caem desmaiados ali, né? Eu estava pensando aqui, engraçado como será que a gente ainda vê tem relato de anjo, né, vindo assim dessa maneira hoje em dia? Será que tem em algum lugar e a gente não sabe? É curioso isso, né? Depois de Jesus assim, não sei se teve histórico de algo nesse sentido. Não sei se a Bíblia também fala alguma coisa que não haveria mais, porque depois de Jesus também não houve mais profetas, né? Enfim, se alguém souber Eu de não sei algo como, contribuir, eu não sei, filho, como é que você está dizendo aí, eu não estou entendendo muito bem, mas você sabe que eu testemunhei aqui que eu vi na igreja um anjo enorme, mas ali foi uma visão particular, né? Nesse caso né? aqui, não foi algo, Exato. não foi algo que uma pessoa viu, só ela, né? Aqui houve Sim, sim. um fato, né? Várias pessoas viram, teve um terremoto, por exemplo, junto, sabe? Teve algo assim, nesse sentido que eu me refiro, né? Não sei se existiu, mas enfim, é isso que eu tava refletindo sobre essas questões aqui, lendo, né? Quando vocês me provocaram aqui, né? É, o que me veio à mente aqui quando você falando esse daí é que, por que não, né? Por que não, né? Se a gente vê demônios se manifestando, por que a gente não vê anjos se manifestando, né? Muitas pessoas às vezes vê, né? Demônios se manifestando ali, né? Em relatos, né? Então, provavelmente anjos também se manifestam, né? A gente viu milagres, né? A gente vê chuva parando, chuva, né? Chuva caindo. Várias pessoas vendo também. Então, eu creio que tudo é possível. Aqui no 53, ou no capítulo anterior, fala lá, ó, que quando Jesus entregou o Espírito, tremeu a terra, tá vendo? Teve 2 tremores aí. Aqui em Mateus também fala do tremor. Mas desculpa, irmão, pode continuar aí. Não, é isso mesmo. Eu não, eu posso ler aqui o que está na minha Bíblia aqui a respeito da ressurreição de Jesus?
Pode? Pode. As Escrituras retratam com unanimidade a ressurreição pessoal e física de Jesus dentre os mortos pelo poder de Deus. Mas há várias outras tentativas de explicá-la. Na verdade, Jesus não chegou a morrer, apenas perdeu a consciência e a recuperou depois de ser transferido para o túmulo, dentro do qual a temperatura era mais baixa, teoria do desmaio. 2. Os discípulos de Jesus roubaram o corpo e depois mentiram a respeito da ressurreição. 3. Os discípulos tiveram alucinações e sonhos e confundiram com uma ressurreição física. 4. A ressurreição é uma experiência pessoal que ocorre no coração de quem crê e não um acontecimento histórico. Por trás dessas sugestões, encontra-se um profundo ceticismo em relação às coisas sobrenaturais, ou pelo menos em relação à possibilidade de um acontecimento miraculoso ter ocorrido. Tais proposições não levam em consideração o fato de que, para os autores do Novo Testamento e seus diversos públicos, o termo ressurreição só podia significar a reanimação literal de um corpo morto. A historicidade da ressurreição de Jesus e a confiabilidade histórica dos relatos bíblicos são corroboradas pelos seguintes fatos. 1. A prova de um túmulo vazio. 2. A presença de mulheres como testemunhas. Ninguém inventaria uma história em que as mulheres eram testemunhas, visto que o depoimento de uma mulher era considerado menos confiável que de um homem. 3. Os relatos variados, mas fundamentalmente unificados, das aparições de Jesus depois da ressurreição. 4. Os discípulos assustados terem se transformado em seguidores destemidos. 5. A capacidade dos discípulos de superar o escândalo de seguir um homem crucificado, conforme Deuteronômio 21, 23. Indica quem morria dessa forma estava sob a maldição divina. Não havia no judaísmo nenhum conceito de um Messias submetido à morte e à ressurreição que pudesse ser aplicado de modo conveniente a Jesus. Não faria sentido inventar algo que ninguém consideraria concebível. A conclusão mais razoável, portanto, é que Jesus de fato ressuscitou dos mortos. É interessante a leitura desse texto aqui, porque isso é uma dúvida que naturalmente deve surgir aí na cabeça de muitos céticos, né? E realmente, né? Quando você parar para pensar, faz sentido alguém seguir uma mentira, algo que não aconteceu, no caso dos discípulos, né? A forma como eles, a forma como eles se converteram, algo. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quando Jesus foi crucificado, ali tudo tinha em tese o cristianismo, os seguidores de Cristo tinham se dispersado todos. É como se a obra estivesse morta mesmo. E fazer uma analogia, eu creio que ela estava morta mesmo durante aquele período. Quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos em carne e osso, inclusive Tomé teve dúvida e quis ver as marcas no corpo de Jesus. E aí, ele, que era um dos mais céticos, passou a acreditar em inúmeras outras coisas que aconteceram, né? Como Jesus, de repente, ele não está mais nesse plano. Ele está fisicamente, mas não está mais nesse plano. Ele aparece e desaparece. E ele, enfim, ele manifesta fisicamente que ele realmente havia ressurreto. E isso, se não fosse verdade, como os apóstolos teriam passado de uma letargia completa a um fervoroso ide pregar as escrituras, pregar o evangelho por todo mundo, darem as suas vidas
crendo em algo que não existiu. Não faz o menor sentido, né? Então, eu estou fazendo questão de colocar isso aqui porque esse vídeo, ele vai ficar na internet. E muitas pessoas que vão assistir isso aqui posteriormente, tenho certeza que muitas delas devem ter essas dúvidas. Então, eu acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre isso aqui também e levar um pouco de clareza, né, para as pessoas. E inúmeras outras provas, como as pessoas se transformam, como os milagres que Deus vem fazendo até hoje, quando clamamos por Ele através de Jesus, e várias outras manifestações que eu, você e cada um que é cristão aqui tem inúmeros milagres e experiências com Cristo que aconteceram. Ou seja, é um fato que não dá para contestar hoje, né? Aliás, até os cientistas mais céticos, depois que começam a estudar a Bíblia e tentar provar a contrariedade de Cristo, se convertem e acabam virando cristãos ali. Tem milhares deles. E aí eu abri um pouquinho aqui para quem quiser também complementar, comentar. A respeito, James, do que você fala sobre as refutações que há por aí, sobre as contestações por aí, inclusive eu fotografei um livro, a capa de um livro, que eu vou postar depois lá no grupo, de um rapaz chamado Josh, eu não sei se a pronúncia é essa, Josh McDowell. Ele era cético, ele era ateu, um dos maiores ateus que pode ter existido. E ele escreveu esse livro, Mais que um Carpinteiro. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Ele é muito bom, porque ele, ao se converter, ele passou a pregar nas universidades, no meio universitário, onde quer que ele ia. E ele escreveu o seguinte: confio no testemunho dos apóstolos, porque dos 12, 11 tiveram morte de Marte, por causa de 2 fatos: a ressurreição de Cristo e a sua crença nele como Filho de Deus. Eles foram torturados e flagelados, e por fim tiveram que enfrentar a morte por métodos de execução dentre os mais cruéis, então conhecidos: Pedro, crucificado; André, crucificado; Mateus, morte pela espada; Tiago, filho de Alfeu, crucificado; Filipe, crucificado; Simão, crucificado; Tadeu, morto a flechadas; Tiago, irmão de Jesus, apedrejado; Tomé, traspassado por uma lança; Tomé o incrédulo, vale-se dizer, e depois morreu dessa forma, né? Traspassado por uma lança, em defesa do evangelho. Foi ele que quis tocar Foi aonde o jugo de Jesus a havia sido chaga de Jesus. Bartolomeu, crucificado; Tiago, filho de Zebedeu, né, que era o irmão de João, morto pela espada. Finalmente, João foi o único que morreu de morte natural. Então, como se defender, se morrer por uma causa dessa? Morrer em nome de uma mentira, conforme os judeus apregoaram. Guardas que tiveram a visão do anjo e caíram ali, estupefatos, mortos ali de susto, e depois, por conta de se corromperam, recebendo dinheiro dos sacerdotes. Gente, e sempre aquilo aconteceu há 2025 anos atrás e acontece hoje. E acontece hoje. Mesmo com todas as evidências, há muitos céticos, há muitos ateus, agnósticos e muita gente debochando de Cristo, diz que a Bíblia é conto da carochinha. Como pode ser um livro escrito durante 1.600 anos por 66 escritores? Não, 66 livros por 40 escritores. Eu confundi aqui os números.
e que não há contradição. Já pelejaram, a informática já pelejou para entrar contradições. 5% é só questão de tradução, mas a essência é a mesma. E ainda vou ler mais aqui, aí é na Bíblia mesmo, anota. Jesus sai ao encontro. A ressurreição de Cristo está bem comprovada historicamente, porque depois que Cristo ressurgiu dos mortos, aparecendo, falando aos apóstolos, e há muitos outros seguidores. São quantas aparições dele após a ressurreição? Primeiro, Maria Madalena e a Maria. Aí tem as referências bíblicas todinhas aqui. As mulheres que voltavam do sepulcro, a Pedro, aos 2 que iam no caminho de Emaús, a todos os discípulos, exceto Tomé, porque Tomé não estava na hora, né? Quando os discípulos chegaram e contaram, a gente vai ver isso depois. Aí Tomé disse, não, só acredito se tocar nas chagas dele. Aí Jesus chega e ele toca. E outros com eles. A todos os discípulos num domingo à noite e numa semana depois, está lá em João 20, capítulo 20. A 7 discípulos junto ao mar da Galileia, está em João 21, 1 a 25. Há 500 crentes na Galileia. A Tiago, está lá em 1 Coríntios. Aos discípulos que receberam a grande comissão que a gente acabou de ler. Aos apóstolos no momento da sua ascensão. E, finalmente, a Paulo no caminho de Damasco. Quando Paulo ia para Damasco. Saulo, Saulo. Lá ele fala, Saulo, Saulo. Por que que me me persegues? persegue? Ah, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E a transformação de Paulo, gente. Como uma coisa dessa não seria verídica? E aí, como seu Mário falou, benditos somos nós que não vimos e cremos. Privilegiados somos nós que não vimos e cremos. Bem-aventurados somos nós que pela fé na palavra, nós cremos. Pelas evidências todas que constam da palavra. Então, não tem como não crer. James, aquilo que você falou, tá lá, que você falou que não me toques antes, tá lá em João 20:17, viu? Não me toques, não me toques. Eu sou puro agora, você ainda é, né? Então, assim, não tem como não crer, gente. Com relação a anjos, James, eu já vi um relato sobre, assim, aparição em larga escala. Seu Mário já deu exemplo aí que ele viu. Eu já falei para Fábio que eu já tive 4 experiências mais individual com anjos. Aqui é uma das evidências. Eu fui buscar lá nos meus guardados isso aqui. Aí vocês dizem, o que é isso, Lucinha? O que é isso? Depois eu conto. Mas com relação a anjos aparecer assim, tem um relato em Kansas, aconteceu, pelo menos que é sabido. Eu vou procurar e vou botar para vocês depois. Em Kansas. De um pastorzinho de uma igreja pequenininha. E aí eu vou passar para vocês, vou procurar esse vídeo e passar para vocês no grupo. Então, assim, não tem como, assim, e pela transformação. Gente, eu acho que o mais importante disso tudo é o que nos transforma. É nós crermos nessa ressurreição, nesse Jesus ressurreto, que transforma vidas ao longo, há milênios e milênios, né? 2025 anos que aconteceu esse fato. 2000, um pouco menos, porque ele morreu aos 33 anos e ressurgiu, né? Então, assim, não tem como não crer, o cristianismo vem se alargando, vem se elastecendo. Voltaire foi um que disse que... Voltaire dizia o seguinte, que o cristianismo é o ópio do povo. Voltaire dizia que o cristianismo ia ser extinto, mas a gente não vê isso. A gente vê ele se expandindo. Então, isso é motivo da ressurreição de Cristo. E isso é revelado por quem para nós? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, que inspirou a Escritura, as Sagradas Escrituras, e que habita no coração de cada um de nós, que nos dá essa certeza, essa esperança. A alegria de saber que os eventos estão aí acontecendo em larga escala, terremotos, guerras, rumores de guerras, catástrofes, tsunamis,
mas nós estamos em paz. Só não está em paz quem não conhece as Sagradas Escrituras e não tem nem ideia que Jesus está voltando para arrebatar uma igreja, a igreja dele, para arrebatar um povo escolhido e um povo que o aceitou e professa a fé nele. Então, não tem como não crer na ressurreição de Jesus, não tem. Eu dou graças a nosso bom Deus por isso, por acreditar, mesmo sem ver. Apenas ouvir em sonho, como eu já contei aqui. Mateus 24, 21, depois ele aparece em sonho, não vi o rosto, só ele descendo e ficando de braço aberto na minha cama, pronto, o sonho foi só esse. Porque Dona Lucinha, eu vou dizer uma coisa para vocês, só concluindo aqui, Mário. Uma coisa para vocês. Quando Jesus orou uma noite inteira e escolheu aqueles 12, ali é o protótipo da humanidade. Cada um tem um pouco daquilo ali. Não, cada um. E aí eu digo, eu me pareço com a referência de Pedro. E Pedro é assim. E João e Tiago, foram chamados filhos do trovão. Foi Jesus mesmo. Porque eram, Jesus, se quiser, a gente desce fogo agora e acaba com todo mundo. Tomé a incredulidade, porque eu acredito, porque eu tive experiências assim sobrenaturais aos 12 anos de idade com a palavra. Então, assim, se não fora isso, talvez eu fosse bem Tomé, para acreditar no Mar Vermelho, abertura, no Jordão 3 vezes, o sol parado sobre o sol o dia todo para Josué ganhar a batalha contra os amorreus. E por aí vai, gente. Então é por isso que eu digo, ali era o protótipo da humanidade, aqueles 12. E ele orou a noite inteira, e daí viu um que traiu. Então vai ter sempre os traidores. Os traidores. Vai ter sempre um Judas na vida, por aí afora, mas vai ter um Pedro, vai ter um Tiago, vai ter sempre esses que morreram aí que eu li, tudinho, a modalidade de morte deles. Ok. É isso. Dona Lucinha, aqui em casa, aqui no meu sítio, aqui, tem um morro, uma montanha, que foi a montanha que Deus mostrou para mim no culto antes de eu comprar essa propriedade. E de vez em quando vem uns pastores aqui, alguém de fora, e a gente vai orar lá no monte. A gente vai de noite. Por volta das 2h30, 3 horas da madrugada, desce uma luz do céu sobre aquele lugar, e os tocos, as folhas, os pedaços de madeira, pedaços de pau que está em volta de nós, brilha como a luz neon. Aquelas luzes de neon que você pode ver, sabe? Aquela luz luminosa assim. Você pega os gravetos de pau assim na mão, pegando fogo assim, ó, como se fosse uma lâmpada. E nós levanta assim, nós olha do lado assim, vê aquela coisa linda, tudo brilhando como se fosse luz de neon em volta de nós. O que é isso, dona Ana? Se não é a grandeza de Deus, a demonstração de que Deus está no meio de nós. E eu saio de lá, dona Lucinha, com um pedaço de pau assim, desse tamanho assim, levo para minha esposa, que estava dormindo aqui, e falei, ó, bem, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó, olha aqui. O pedaço de pau queimando aqui, ó. Uma coisa assim extraordinária. Não há dúvida de que Deus existe e de que a nossa fé move montanhas. Eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de testemunho, mas aqui eu tenho esse privilégio, tá? De subir no monte e orar. E por volta das 2h30, 3 horas da madrugada, em volta, os gravetos, as folhas, os pedacinhos de pau, você pega na mão assim, ó, tá igual a luz de neon. Coisa impressionante. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Tá? É muito gostoso. Eu vou ter dúvida de que Deus existe, mas de forma nenhuma. Vou ter dúvida que Ele estou? Eu não vou ter dúvida. Porque eu sei que Jesus estava orando lá e apareceu para ele. Elias.
E estavam no corpo glorificado. E eles viram, os discípulos viram. Então, amados, só depende de nós. Só depende de nós. Se creres, verás a glória. Se creres, verás a glória. E eu creio. E eu tenho visto. E qualquer um que vinha aqui e duvidar de subir comigo lá no monte para orar, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Tá? Porque todos que vieram, viram. Todos que vieram, viram. Amém? Amém. Interessante, no finalzinho aqui no 16, fala, né? Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine todos esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ou seja, misericórdia de Deus alcança até aqueles que duvidam, porque Deus, Ele conhece a nossa limitação, o nosso coração, a nossa dúvida. Eu mesmo já tive provas pessoalmente dessa experiência, inclusive uma delas o Fábio estava comigo. E foi maravilhoso, assim. Então, aqui o que acontece? Eles duvidaram e Jesus se aproximou e eles puderam ver com os próprios olhos que era ele, ressurreto, né? E, e ele diz, e termina com essa mensagem linda, né? Lembrem-se disto, eu, não, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Estou, é no presente, estou. Não é estarei no futuro. Ele fala no presente. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Nossa, glória a Deus, né? Que maravilhoso. Ou E seja, pode falar. pode concluir, sim. Pode falar, Não, James. não, pode. Sei que você tinha acabado. Não, só queria comentar aqui que maravilhoso a parte que vocês estavam falando aí, né? Da incredulidade, como são os fatos que a gente tem hoje em dia para quebrar essa incredulidade, né? Então, seja, né, a partir da escritura, dos relatos, né, daquilo que aconteceu e de tantos testemunhos e também das graças, né, dos milagres que a gente tem recebido, né? E a gente viu relatos dos irmãos, né, do que aconteceu aqui e ali, né? Outro dia eu e o James, a gente estava no acampamento, podemos presenciar algo maravilhoso que foi através da oração de um irmão. A gente estava em 350 irmãos, né, James? E um irmão orou para que a chuva parasse no meio de um furacão. Já chovia 8 horas seguidas. E o irmão levantou as mãos e pediu para parar a chuva. Falou: Ó, Senhor, para essa chuva agora. E a chuva continuou chovendo, né, e caindo a água. E olhamos um para, né, pro outro e falou: Esse aí pirou. Ele pediu para parar a chuva. Como assim, né? E aí ele, né, continua e fala: Se for da sua vontade. O irmão não fecha a boca e a chuva para. E a chuva não para. E a gente olha um pro outro e fala: a chuva parou, a chuva parou, a chuva parou, né? A chuva parou. E alguns irmãos diziam que indo do lado ainda chovia. E a gente vê tantos outros relatos aí, né? A gente tem uma sessão aqui lá no YouTube, uma playlist só de milagres, só de graças, né? Então a gente vê relatos aí da mãe do James parando de fumar, né? O James pequenininho ali pedindo, né, para Deus, né, com o coração ali, suplicando a Deus que aquilo, né, que a mãe dele parasse de fumar. E a gente vê assim, né, nas situações mais improváveis, mais impossível, né? As coisas acontecendo. O seu Mário também já trouxe vários relatos aí de ganhando a casa dele,
o carro, né? Tanto outros irmãos aí, outro dia até o Lucas, né, o irmão Lucas recebeu a ligação de Jesus, né? Então, são, assim, que realmente são fatos, né, e testemunhos que faz com que realmente a incredulidade seja quebrada. Uma das ferramentas hoje que eu tenho utilizado muito, né, para ajudar a gente aqui, para me ajudar, é o próprio chat GPT, né? Então, você vê a tecnologia avançando, né? Eu não tenho bagagem, né, de um pastor, de um irmão que está na fé, né, como Dona Lucinha, seu Mário, Dona Marineide aí, tantos os irmãos aí que já têm uma caminhada grande, mas hoje, graças a Deus, nós temos ferramentas que podem nos auxiliar, né, a buscar a informação de uma forma mais rápida, né? Então, onde na Bíblia que fala tal coisa, né? Então, ele me traz a referência, então eu tenho acesso mais rápido, né, a aprender, a conhecer, né? E uma das coisas que o ChatGPT ajuda muito, por exemplo, é em relação às profecias, porque as próprias profecias é um mecanismo, né, que Cristo, né, que Deus colocou, né, para a gente, para provar que ele é verdadeiro, né, que a Bíblia é verdadeira, né? Então a gente tem lá mais de 2.500 profecias, cerca de 2.000 delas já foram cumpridas, né? E muitas profecias, né, em relação ao nascimento de Cristo, o próprio Jesus Cristo, né, cumpriu mais de 300 profecias. E estatisticamente, para os incrédulos, né, para os que são lógicos, para os que são mais racionais, é quase impossível, né? Um único ser cumprir quase 300 profecias, né? Como foi o caso de Jesus. Então, Jesus Cristo, né? Então, teve aqui ó, a profecia do nascimento, da vida e da morte dele, né? A queda dos impérios da Babilônia, da Pérsia, outros impérios que foram relatados aí em Daniel, né? Daniel 2 e 7, né? Que a gente chama de revelação do Antigo Testamento, não é isso? A restauração de Israel, por exemplo, né, que Israel foi restaurado em 1948, algo até recente, né, que estava escrito lá muito tempo antes. A gente vê tantas profecias aí do imperador Ciro, eu acho, né, que teve lá 700 anos antes de Cristo, né, vai acontecer depois. Então, a gente vê tantas outras coisas que foram, né, relatadas na Bíblia. E aí as pessoas falam assim, ah, tá bom, mas a Bíblia é confiável, né? Será que eu posso confiar na Bíblia? Né? Será que isso aí não foi escrito depois que aconteceu? E isso é uma pergunta interessante também. Isso é importante a gente questionar mesmo, até a gente se questionar para a gente estar preparado para poder ajudar o irmão, né? A responder essas perguntas, porque essas perguntas para mim, né? Eu tive muito tempo, né? E é interessante porque quando você faz essas perguntas e o ChatGPT ele traz a resposta, porque às vezes a gente pergunta para alguém, a pessoa te responde, você ainda continua na dúvida, né? Será que aquele irmão realmente conhece, né? Será que não conhece? Mas quando a gente vai numa ferramenta como o ChatGPT, que tem como base bilhões de livros, né? Então tem bilhões de livros ali organizado e não é um ser humano te respondendo, né? É um robô, é um computador, né? Um algoritmo que ele vai lá de forma cética, racional, vai lá, pega as informações, né? E traz aquilo para a gente. E ele fala, né, a Bíblia, como ela, por que que é a veracidade da Bíblia? Por que que ela realmente, né, o que a Bíblia que a gente lê hoje é a Bíblia que realmente foi escrita, né? Então tem relatos de encontrar cópias, porque naquela época eles faziam cópias da palavra, né? E contavam ainda o número de palavras, né? E essas cópias elas foram encontradas muito tempos depois. Então até recentemente eles encontraram uma cópia de partes do Antigo Testamento, partes do Evangelho, em regiões diferentes, né? Que foram encontradas e que, quando comparadas, elas são iguais, né? Então, assim, não tem como ela ter sido alterada ao longo dos anos, né? Então, não é que a escritura ela foi sendo adaptada para se encaixar aos fatos que ocorreram. Não, ela realmente foi escrita antes dos fatos ocorrerem, né? Então, basta a pessoa ter um pouquinho mais de às vezes até um pouquinho mais de curiosidade, às vezes até um pouco de humildade também, porque a princípio a gente é mais relutante, né? A gente tem essa dificuldade, né? Mas basta dar o passo, né? E falar, vou ver, né? Quero ver, quero entender um pouquinho mais, deixa eu saber um pouquinho mais. Você não precisa querer para estudar, para, né, se aprofundar, para ir um pouquinho mais. E aí a gente vê os relatos de tantas pessoas que foram se transformadas, porque realmente quando você dá esse passo, você se permite e vai estudar um pouco, você começa a olhar e falar, não, é possível, isso aqui é real, né? Isso aqui é real, isso aqui é verdade, né? E aí os testemunhos, as profecias, né? E os pequenos milagres, e os grandes milagres que a gente vai ver na nossa própria vida, né? Como Deus vai nos transformando, nos protegendo, cada vez mais a gente vai se aproximando da luz e o transformar dele na nossa alma, né? E a gente cada vez mais começa a andar com Deus, né? A gente sente a presença dele o tempo todo, né? Então, a gente vê relatos, Dona Maria, Lucinha vendo Jesus no quarto, né?
tomaram bem do anjo. A gente Pela presenciando tantas misericórdia dele, maravilhas, pela né? misericórdia dele. Ninguém pense que é Glória para a Deus. você, porque é só pela misericórdia dele. Porque, meu Deus, terminou, Fábio. Pode falar, Dulce. James, esse versículo que você comentou aqui no João 17, 28, 17, quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Aí é interessante que a gente vê lá em João, capítulo 20, que quando ele aparece aos discípulos, né, os discípulos estavam tudo escondidinho, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, e chegou Jesus no meio deles e disse: Paz seja convosco. Mas aí tinha lá o Tomé, que não acreditava e tudo mais, tal. Aí Jesus fez o que fez, mas o que eu quero dizer, ressaltar esse verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E foi daí que eles todos acreditaram, ou seja, eles receberam o Espírito Santo pelo sopro de Jesus antes do Pentecostes, né? O Pentecostes foi quando apareceram as línguas de fogo, e aí começaram a falar em línguas e todo mundo compreendia. Aquela história que está lá em Atos, né, sobre o Pentecostes. Mas é interessante que alguns duvidaram porque ainda não estavam munidos do Espírito Santo, apesar de ter visto tantos milagres, está vendo o mestre ali na frente deles e ainda duvidavam. Eu acho que é porque foi uma coisa tão surreal, gente. Como é que pode? A pessoa morre com 3 dias, está aqui, são salvo. Aí foi tão surreal que Jesus foi preciso soprar para eles o ruá de Deus, né? O Espírito Santo, o sopro sobre eles, o Espírito Santo. Com relação a milagres, meu Deus, a gente fizesse uma sessão aqui só de milagres era demais, porque eu fumei durante 25 anos. 25 anos, James, que você orou pela sua mãe. E eu parei 7 anos por minha vontade, ou 7 meses por minha vontade própria e tal. Eu trabalhava bem nova ainda, né? Porque quando eu entrei para o Evangelho, eu tinha 40 anos, ainda era bem novinha, 40 anos. Aí entrei na igreja fumando ainda, gente, porque eu já tinha tentado parar pela minha vontade, parei 7 meses, mas ia passando. Uma colega estava falando: ó, fulana, me dá um traguinho do teu cigarro, e aí comecei e voltei com mais ainda. Quando eu entrei na igreja, com 15 dias que eu tinha professado a fé em Jesus, 15 dias, e estava com 25 anos que eu fumava, e eu tinha voltado ainda com mais afinco. Com 15 dias me convidaram para uma pregação numa cidade metropolitana, aqui próxima a Fortaleza. Eu fui, e com a carteira de cigarro na bolsa. Aí fui abrir a bolsa, tive vergonha dos outros irmãos, ainda aquela crentinha bem novinha, né? Só fui lá, mas não estava ainda. O Espírito Santo fala: não adianta esconder dos irmãos se tu não pode esconder de mim. Pronto, James, daquela carteira de cigarro, nunca mais até hoje. 29 anos sem cigarro. Então, ali foi uma libertação realmente dada por Deus, porque eu não tive crise de abstinência, eu não tive dor de cabeça, não tive nada. Ali aconteceu um dos milagres assim grandes na minha vida. Com relação a para-chuva, para-chuva. Eu ia para um banco, tinha que estar lá, o banco fecha às 16 horas, e eu numa rua, faltando uns 4 quarteirões para chegar nesse banco, e é o trânsito maior do mundo, eu paro e sou: Senhor, fecha esse sinal para os carros. E o ônibus para, o sinal verde para o ônibus, e o ônibus para. E eu atravesso, aí eu olhei assim, vai. Aí quando eu atravesso, o ônibus segue. Então são coisas, gente, que é pela misericórdia do Senhor, que é para poder a gente estar testemunhando aqui hoje da benevolência, da misericórdia dele. É isso. E tem muitos e muitos. Depois a gente vai contando a prestação. É interessante, dona Lucinha, a senhora comentar desse do ônibus, porque é algo que, inclusive, estava no meu coração aqui para falar, que não é só de grandes milagres. A gente tende a dar valor apenas para aquelas coisas grandiosas, como o Fábio comentou aí, de parar a chuva, que eu vi com meus próprios olhos, nós estávamos lá, como o milagre da tia dele, que foi desenganada pelos médicos e está ali feliz. Nós oramos aqui e o milagre aconteceu, e muitos outros que a gente poderia contar aqui por horas, mas também os pequenos que acontecem todos os dias
que assim, é maravilhoso. Quando nós nos permitimos, porque assim, que eu estava refletindo aqui, né? Parece que o ser humano, ele vem de fábrica com a tendência a duvidar. Porque lá no começo, Deus falou assim para Adão: não come daquela fruta, porque no dia que comer, é certo que morrerás. Eu acho que ele não acreditou, acho que ele foi comer para ver, ele foi pagar para ver, ele duvidou. Então, assim, parece que a dúvida, que na verdade, né, tirando a brincadeira de lado aqui, mas a dúvida, ela é a ferramenta que o inimigo usa para nos tirar do caminho. Se a gente parar para analisar, muitas das mazelas que acontecem na nossa vida, muitas das, é, das, como é que eu posso chamar? Dos problemas, muitas das confusões, das desavenças, das de, muitas de coisas ruins que acontecem na nossa vida, começam aonde? Começam na dúvida. O inimigo planta uma dúvida na nossa cabeça. Você quer ver muito comum? Um casal. Um casal que está ali, feliz, está tudo em paz, feliz. O homem ama a esposa o ama, e de repente o inimigo tenta plantar uma dúvida. O homem está trabalhando, a mulher, escuta, será que ela está trabalhando mesmo? Pronto. Deu espaço para dúvida. Já começa a vir ali, ó, maquinações e imaginações da própria cabeça, a criar ali, criar história e criar e do terror, e aquilo ali se transforma em algo e acaba com o relacionamento. A dúvida de que se a fruta era permitida ou não, de que a fruta causaria a morte ou não, acabou com o relacionamento do homem com Deus. A dúvida é o que nos tira da presença de Deus. Aquilo que começou com uma dúvida terminou no pecado. E o inimigo vai tentar nos colocar vários argumentos, assim como ele colocou lá na maçã, para nos tirar dúvida, para nos colocar dúvida. Dúvida sobre a Bíblia, dúvida sobre Deus, dúvida sobre Jesus Cristo, dúvida sobre o Espírito Santo e dúvida sobre todas as outras coisas. E toda essa dúvida é um perigo. É um perigo para o plano original de Deus. Quando Deus cria o homem, coloca no paraíso. Esse é o plano original, né? E a partir da dúvida, o homem se afasta do plano original de Deus. E até hoje isso acontece. Tanto que a fé é o oposto da dúvida. Então, quando nós damos lugar à dúvida, nós estamos nos afastando da presença de Deus. E a dúvida nos impede de ver e viver esses milagres que a gente está comentando aqui. Então, se nós colocarmos em dúvida a própria dúvida, é maluco isso, né? Eu vou experimentar aqui, tirar essa dúvida para ver se realmente ela funciona. Você corre o grande privilégio de começar a ver e viver todos esses milagres que as pessoas contam e que a gente fica assim, nossa, será? A gente fica ou ficava, né? Ou que normalmente as pessoas ficam e vai passar a viver e experimentar essas maravilhas, porque Deus é tão maravilhoso e tão misericordioso com nós que Ele permite que nós tenhamos dúvida e Ele nos prova com o único objetivo de nos trazer para perto dele e nos mostrar o seu grande amor. Então, para todos que têm dúvida ou que já tiveram dúvida, tá tudo bem, tá tudo bem. Só
Faz um esforço para acreditar. Você pode provar em alguns casos, como cada um de nós já fizemos. E ele vai te responder. Ele está à porta. É só abrir. Amém? Eu vim falando aí bastante, né? Me empolguei. Amém. Eu queria ler um pedacinho aqui para vocês, amados, só para reforçar tudo aquilo que foi dito aí, para a gente continuar firme, porque uma vida de oração persistente e eficaz é uma prova consistente de que uma pessoa é chamada por Deus para o ministério. A oração confirma o direito de uma pessoa à liderança espiritual. Um líder ou um professor que não tem uma vida essencialmente de oração não pode merecer confiança nas coisas de Deus, porque a verdade espiritual é corretamente compreendida somente em comunhão de amor com Deus, por intermédio do Espírito Santo, na oração, amados. Nós temos que orar constantemente. Temos que tirar um tempo para estar orando, para estar buscando a Deus em oração, estar intercedendo pelos irmãos, pela igreja, pela família, pelo país, pela paz em Israel. Temos que estar sempre em oração. E a oração é que nos dá força, é que nos dá entendimento. Através da oração, nós temos, sabe, temos uma força sobrenatural sobre todas as coisas que possa vir sobre nós. Então, eu quero convidar os irmãos a nós tirarmos um tempo. Nós estamos participando desse devocional. Tirarmos um tempo a mais, só para orarmos, para que possamos ter uma comunhão maior com Deus, para que as nossas palavras sejam cheias do Espírito Santo, para que nós possamos prosperar espiritualmente diante de Deus. E a oração, irmão, é que nos dá esse poder. A oração. Eu quero revelar isso para os irmãos, entendeu? Estou aqui com um livro aqui muito interessante que o irmão Jurandir me deu, que só me ajudou, porque em outros tempos atrás, quando eu era mais novo no Evangelho, eu era bem mais ativo em oração. E com o passar do tempo, às vezes a gente vai esfriando, a gente vai esquecendo disso, daquilo outro, a gente acha que não precisa. Mas se você quiser realmente estar em comunhão com Deus, vocês precisam estar em oração. Precisa tirar um tempo para orar. Porque o próprio Deus nos fala, orai sem cessar. É a todo tempo que nós precisamos. E nós precisamos tirar um tempo para isso. Eu convido vocês a pensar nessa possibilidade. Amém? Tem alguém querendo falar comigo aqui, eu não sei quem é. É de Amém. oração? Amém. Vamos orar? Vamos orar, Samara. Vamos orar, vamos orar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. E para vocês aí, estarem em oração pela minha tia aí também. Semana maravilhosa. Deus me deu a graça de estar aqui pertinho dela, orando por ela, com ela. E bora lá, bora lá. Só queria, antes de a gente orar, encerrar, terminando lendo esse último trecho aqui também, ó. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como o Pai é maravilhoso, como Jesus é maravilhoso, né? Como Deus, o Espírito Santo, né? Que nos dá essa graça de a gente poder levar a palavra às pessoas, né? Em necessidade. A gente vê tantas pessoas passando por situações difíceis, né? E Deus nos dá a oportunidade de a gente, através, né,
da nossa devoção a Ele, da nossa entrega a Ele, né? Nos apoderar de a gente poder estar intercedendo, né? Trazendo Ele a nossa presença, a presença das pessoas e fazendo os milagres dele, né? Enchendo de luz por onde nós passarmos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? O papai já foi, meu Lucinha também. Oi. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, Pai. Obrigado pela leitura desse livro maravilhoso, Pai. Esse livro que o Senhor nos deixou, Pai, com muitos ensinamentos, Pai. Profundos ensinamentos, Pai. Que possa, Pai, continuar nos guiando, Pai, nos orientando, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Pai, caminharmos em humildade, Senhor, aprendendo contigo, Senhor. Aprendendo as suas palavras, Senhor Jesus Cristo, tudo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por permitir, Pai, que nós possamos, Pai, estar entregues a Ti, Pai, vivemos essas maravilhas, Senhor. Que o Senhor tem nos permitido, Pai, agraciado, Senhor Jesus. Obrigado pela vida, Pai, pelo ar de cada dia, Pai, pelo pão, Senhor, pelo amor, Pai, pelas pessoas, Senhor Jesus Cristo, que nos amam, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelos irmãos que estão aqui, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue nos protegendo, Pai, guardando, Pai, guardando de todo mal, Senhor. Que o Senhor continue nos usando, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Pai, nos afiarmos, Pai, estarmos com instrumentos, Pai, afiados, Pai, preparados, Pai, para serem usados por Ti, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por toda a transformação, Pai, que nós possamos cada vez mais estarmos alinhados, Pai, e tendenciosos ao Espírito, que nós possamos, Pai, a nossa alma ser transformada, Pai. Tire de nossas mentes, Pai, tudo que não é de Ti, Pai, tudo que, não, que nos afasta de Ti, Pai, que caia por terra, qualquer seta do inimigo, Pai. Que nós continuemos, Pai, inabaláveis, Senhor, inabaláveis, Pai. Sua armadura celestial, Pai, esteja revestida sobre nossos corpos, Pai, o seu capacete da salvação, Senhor Jesus Cristo. A armadura, Pai, o Pai da espada, Pai, a palavra de Deus, Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, tudo, Pai, tudo que o Senhor faz por nós, Pai, nós somos gratos, Senhor, para agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Continua abençoando, Pai, cada um de nós, Pai. Visita, Pai, a casa do irmão Mário, Senhor, ore por ele, ore pela vida dele, pela família dele, Senhor Jesus Cristo, pelos filhos dele, Senhor. Que as gerações dele sejam abençoadas, Pai. O Senhor, olhe pelo meu irmão James, Senhor, pela família dele, Senhor. Pela família da Dona Lucinha, Senhor. Proteja a Dona Marineide, Pai, de todo mal, Senhor Jesus Cristo. Afaste da tentação, Senhor. Proteja, Pai. Proteja, Senhor Jesus Cristo. Olhe por todos nós, olhe por cada um de nós, Senhor. Dona Ruth, Senhor, olhe pelos filhos dela, pelo filho delas, pelo Benjamin, Senhor. Pela Dona Luísa, Senhor Jesus Cristo, olhe por ela, Pai. Ô, Senhor, tenha piedade, Senhor Jesus Cristo. Olhe por todos, Senhor. Olhe pela minha família, Senhor. Olhe pelos meus filhos, Pai, pelos meus pais, pela minha tia, Pai, que está canalha, Senhor Jesus Cristo. Faça derrame seu milagre sobre a vida dela, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão, Pai. Gratidão, Pai, Senhor Jesus Cristo. Olhe, Pai, olhe por todos nós, Senhor Jesus. Continue orando, continue, olhe pelo Lucas, Senhor, pela vida dele, Senhor, pela esposa dele, Senhor Jesus. Gratidão, Senhor, gratidão, Pai. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Gratidão, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Jesus. Abençoa cada família que participa desse devocional, Senhor. Protege, guarda, livra dos ataques do inimigo, Senhor. Abençoa a nossa nação, Pai. Abençoa, Pai, todo o país, Senhor, toda a nação. Conhece a Tua palavra, Senhor. Levanta mantedores para a Tua obra, Senhor. Visita os missionários, para onde quer que eles estejam, Senhor. Protege, guarda, livra-os, Senhor. Sei conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar firme na Tua presença, Senhor. Abençoa a Dona Lucinha, Marineide, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa, Fábio, Senhor. Abençoa a senhora Tamires, o Pai. Todos aqueles que participaram desse devocional, que por um motivo ou por outro está sem tempo, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, protegendo, guardando e livrando, Pai. Nos ajuda a continuar firme na Tua presença, Pai. Visita o Jurandir, a Maria, seus filhos, ó Pai, que estão na Austrália, Senhor. Visita, Senhor, cada um de nós, ó Deus. Nos dá um dia de vitória na Tua presença. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, na certeza, Pai, da bênção recebida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dia maravilhoso aí para todos. Deus abençoe.
Bom dia, Fábio. Beijo aí na titia. Benção, pai. Deus abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Todo mundo. Deus abençoe a Tamires, Deus abençoe o Lucas, o Jurandir, Deus abençoe a Marineide, a Lucinha, o Fábio, a sua tia, e todos que estiverem em volta de nós, amados. Obrigado. Amém? A- Agora eu fiquei curioso para subir esse monte aí, hein, Samuel? É, né? Pode vir, varão, pode vir que você vai ver o fogo do céu. Você vai ver, Ah, já faz tempo entendeu? já que eu tô querendo morar no morro, lá na Flórida, o morro mais alto que tem é a calçada. Não tem montanha? Aqui tem, e é difícil subir lá, viu? O cara tem Outro dia você tem que ter apontou o morro fé. lá, falou, ó, esse morro aí, agora você vai falar aqui, pô, tá Mas pegando quando você fogo lá em sobe cima, lá, velho. rapaz, depois das 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, quando você está lá em oração, o fogo desce. Desce uma luz assim do céu, assim, ó. Glória. Meu Deus do céu, rapaz, ó, tudo que está em volta de você assim fica reluzente, como se fosse uma luz de neon. Que a gente pega assim aqueles pedacinhos de pau aceso assim, ó. Nossa, é muito lindo, é muito, olha, rapaz, é gratificante demais, cara. É impressionante. A gente fala, as pessoas falam, é possível uma coisa dessa. É possível, varão. É Eu possível. creio. Quando você está firme em oração, quando você ora, quando você busca, Deus se manifesta em você. Ele se manifesta. Isso aqui, isso é muito importante, entendeu? Quando você vir aqui, da próxima vez que vocês virem aqui, você ou quem quer que seja, venha com propósito. Nós vamos se apresentar diante de Deus e Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Tenho certeza Aleluia. disso. Amém? Deus abençoe, James. Um abraço na pátria das Querido, crianças, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau. boa noite. Dá um abraço Tchau. para sua tia, Fábio. Dá um abraço nela. Vou Fala que deixar. eu estou mandando um Obrigado. abraço para ela, viu? Amém. Obrigado. Tá bom? Tchau, tchau. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. pregações bonitas, não Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.